Liberdade vigiada, uma reflexão pastoral sobre os limites da expressão cristã nas redes. Nos últimos dias, o STF decidiu que as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais postados por usuários, mesmo sem ordem judicial prévia. A medida visa combater crimes e desinformação, mas levanta uma pergunta legítima: onde termina o combate ao erro e onde começa o controle da consciência? Como pastores e cidadãos do reino, cremos que a verdade deve ser proclamada com coragem e liberdade, inclusive no ambiente digital. Por isso, precisamos refletir com prudência. Estamos diante de uma proteção justa ou de um perigoso precedente para a censura? Primeiro ponto: a liberdade de expressão é um princípio divino e humano. Deus nos criou com a capacidade de pensar, falar e escolher. A palavra não nos apresenta um Deus que impõe fé à força, mas que convida a verdade por meio da pregação. Isaías 1,18 nos diz: Vinde então e razoemos, disse o Senhor. João 8,32: Conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade de expressão é reflexo dessa dignidade. Quando governos ou instituições decidem o que pode ou o que não pode ser dito sem mediação jurídica adequada, corremos o risco de calar não só o erro, mas também o evangelho. Segundo ponto, o evangelho sempre incomodou sistemas. Jesus foi perseguido não por promover violência, mas por confrontar o sistema religioso e político com a verdade. Os apóstolos foram presos por falar o que as autoridades julgavam inaceitáveis. Atos 5,29 diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando decisões legais ameaçam transformar o ambiente digital em uma terra de opiniões policiadas, devemos nos lembrar que o silêncio forçado nunca produziu avivamento, só medo e opressão. Terceiro ponto: julgamento sem justiça é opressão. O fato de que uma empresa de tecnologia precise remover conteúdo antes de qualquer decisão judicial nos faz perguntar: quem define o que é ilegal? Um algoritmo? Um grupo ideológico? Um comitê invisível? Em João 7,24, Jesus nos diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A palavra nos ensina que a verdadeira justiça é equilibrada, paciente e fundamentada. Justiça sem devido processo é apenas uma forma educada de ditadura. A igreja, um quarto ponto aqui eu coloquei, a igreja precisa de liberdade para profetizar. Hoje, o alvo são as desinformações. Amanhã pode ser a pregação contra o pecado, a defesa da família ou a mensagem da cruz. A história mostra que toda sociedade que limita a liberdade de expressão acaba limitando a fé. 2 Timóteo 4,2 nos diz: pregue a palavra, e enche a tempo e a fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Quem dirá o que essa exortação bíblica não é discurso de ódio amanhã? Por isso, defender a liberdade não é ser rebelde, é ser responsável. Como é que nós devemos agir então? Orar pelo Brasil, orar pelos juízes, legisladores e líderes, que eles tenham sabedoria e temor a Deus. Usar a nossa voz como responsabilidade e verdade. Não seja cúmplice do ódio ou mentira, mas também não se cale diante da verdade. Ensine sua igreja sobre liberdade e discernimento. Pastores precisam preparar o povo para dias difíceis, e o preço da liberdade é a vigilância. Denuncie com sabedoria todo avanço que possa gerar censura espiritual. A igreja deve ser a voz profética do nosso tempo. Conclusão: Cristo nos chamou para a liberdade. Liberdade de amar, liberdade de falar, liberdade de pregar e liberdade de escolher. Qualquer lei que tente filtrar isso sem critérios justos, sem defesa, sem debate, nos leva perigosamente para um caminho onde Deus pode ser censurado. Gálatas 5,1 nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A liberdade não é um luxo, é uma herança. E cabe à igreja proteger, com oração e sabedoria, o direito de continuar sendo luz, mesmo em tempos de sombras digitais e sombras judiciais. Deus abençoe a todos.